Jesus falou para os discípulos, né? Orai e vigiai. E o orai e vigiai desse milênio fique atento ao seu código ético. O código ético da besta é inverter nossos valores. Eles vão se aproveitando do ódio, da raiva, do ciúme. O grande risco é com pessoas que já estão realmente no seu processo de evolução. Quando eu perguntei à espiritualidade por que eles estavam querendo que eu desse essa palestra sobre a marca da besta, eles me disseram, é para aumentar nas pessoas o estímulo de autopreservação, de autopreservar a sua força humana. Olá, família. Já tem um tempo que a espiritualidade me prepara para poder ter essa conversa com vocês. A gente ouve muito, né, pelos religiosos, falando do que é ou do que não é a besta, do que é ou que não é a luz. Mas o que eu acho mais importante é que cada um de nós, neste momento, procure estar com a mente limpa, com a mente aberta. E vamos aqui conversando. Até uns 20 anos atrás, as pessoas falavam, besta, besta, eu não dava muita importância a isso. Eu achava que era uma coisa da religião, que era uma coisa para meter medo na gente, sabe? Eu não entrava simplesmente em contato. Eu sou cristã, não de religião, sou do cristianismo puro. Eu acredito nas palavras de Jesus, mas não sou de nenhuma religião. E sei do compromisso que é falar sobre esse tema. Uns 20 anos para cá, um dia Baltazar, meu mentor, me procurou e disse, você nunca fez nenhuma pergunta sobre o anticristianismo, não é, sobre a besta? E o anticristianismo, Baltazar, eu não perguntei porque talvez seja arrogância da minha parte, mas eu imagino que seja tudo aquilo que é contrário ao que Jesus falou, né? Anticristianismo é perseguição, é desamor, é ódio. Toda vez que nós estamos cometendo um ato desse, a gente está cometendo um ato anticristão. Matar pessoas, né? Ou seja, tudo que faça mal ao semelhante, tudo que não respeite o livre-arbítrio de um semelhante. Cada vez que a gente difama alguém, cada vez que a gente humilha alguém, né? Isso é um ato anticristão, né? E acho que o anticristianismo ele está aí, que é o que eu acredito, né? Eu acho que a gente está aqui para poder evoluir. E chegou um dia que a gente fala, não, mas por que eu odeio, por que eu persigo, por que eu vou parar de fazer isso? Você é uma pessoa melhor e vai se aproximando de um comportamento mais ético, como é o cristianismo. Não me refiro àquele cristianismo das religiões, gente. Eu falo cristianismo como filosofia de vida proposta por um rapaz que esteve no planeta Terra, chamado Jesus, não é? Que não fundou religião nenhuma. Nem teve tempo. Trabalhou 5, 6 anos, nem teve tempo. Não é verdade? Começou a trabalhar com 28 anos, mais ou menos, 28, 29, 33, 34, ele já estava morto. Então nem deu tempo, não é? Enfim. E ele me disse, não, mas existe sim.
parei, disse, é mesmo, Baltazar? Sim. E o que é isso? Eu fiquei pensando muito como é que eu ia desenvolver esse tema com vocês hoje. Quando eu estava escrevendo meu livro Caminhos de um Aprendiz, eu tive isso também. Baltazar fez conte como aconteceu, e eu fiz o livro. E hoje eu me lembrei disso e eu estou contando aqui como aconteceu essa minha conversa com o Baltazar, exatos 20 anos atrás. Ele existe, assim. Eu disse, o que é? O que é isso que se chama de abesta? Aí ele explicou, ele fez... As pessoas que se gostam não se unem. Se unem. E quando elas se unem, elas não fazem uma coisa luminosa, elas não fazem uma coisa de luz, uma coisa bacana? Sim, fazem. Então, os espíritos de luz, quando se juntam, não é? Para fazer uma coisa boa, não ilumina, não faz, você não já viu lá no umbral, está tudo escuro, espíritos de luz chegam, aquilo parece que acendeu o dia. Eu disse, sim, eu realmente já vi isso. Né, dos espíritos de luz fazerem uma visita umbral e aquilo ali está tudo escuro e de repente ficar iluminado como se tivesse esse refletor aqui do estúdio. É muito impressionante, eu já assisti isso. Da mesma forma que isso se passa do outro lado também. Não é? Quer dizer, espíritos obsediados, já tem muito tempo como obsessores, que já se esqueceram completamente seus nomes, se entraram tanto nessa de ser um obsessor, de ter ódio, de ter vingança, e os séculos vão se passando, eles esquecem o próprio nome, esquecem quem são, e acaba deformando a forma perispiritual, ou seja, deformando o perispírito. Eu nunca vi isso. Né? Eu vejo espíritos, vejo obsessores, mas isso eu nunca vi. Ele fez, pelos caminhos que você anda, vai ser muito difícil você ver. Espero que você continue assim. Se eu disser a você que eu já vi isso, eu nunca vi. Já vi pessoas desencarnadas assim, muito depauperadas, sabe? Mas muito mesmo, do perispírito bem depauperado, como se a pessoa tivesse acabado de usar todas as drogas do mundo e bebido todas as bebidas alcoólicas do mundo e tivesse com todos os ódios e mágoas ao mesmo tempo. Isso eu já vi, fica muito depauperado. Mas o que Baltazar me falou, eu nunca vi nem consegui imaginar. Mas ele me explicou. Então, eles vão se unindo e formam como se fosse um corpo só, mas com muitas cabeças. Como é isso, Baltazar? Eles se unem, né? Eu digo, então fica um corpo assim com 10 cabeças, tipo um corpo assim como o meu. Não. É uma forma, como se fosse uma célula, uma egrégora das trevas. Não é? Eles ficam juntos e um protege o outro. Aí eu fiz na minha cabeça assim, uma imagem de, sei lá, num tiroteio, um monte de gente se abraçando para evitar que a bala pegasse. E Baltazar pegou essa imagem no meu pensamento e fez, essa imagem serve. É parecido com o que você está pensando. Qual é o objetivo deles? Baltazar disse, olha, Lu, não há um objetivo. Eles simplesmente existem. Agora, aonde eles chegam, aonde eles... o espaço que eles ocupam fica num nível de densidade horrível. Não é? Assim, eles podem botar milhares de pessoas para brigar por nada. As pessoas podem começar a brigar, se desentender por nada, enfim... Eu disse, e o que eles... Então não tem esse objetivo. Né? Baltazar disse, não, porque eles estão tão misturados, eles são um objetivo. Né? Eles são um objetivo de ódio, um objetivo... Eu vou falar para vocês o que ele provoca. Eu disse, tá bom. E a cada 1000 anos, essa é uma coisa que nós temos anotado no mundo espiritual, Alu. Né? A cada 1000 anos, isso tem na Bíblia também, gente. O Baltazar mandou eu ver, eu fui estudar, tem lá. A cada 1000 anos, é como se
alguma coisa acontecesse na atmosfera do planeta Terra que reúne esses blocos, entendeu? Religiosamente chama-se de legião. Tem um encontro, né, de Jesus com legião na Bíblia, ele fala sobre isso. Que é chamado de legião exatamente porque não é um só. Então, a cada 1000 anos, isto acontece. Os religiosos acreditam que é até Deus que permite para testar, para ver se os fiéis são fiéis mesmo ou se vão se desviar. Mas eu não acredito nisso, Baltazar também não acredito, eu não acredito a gente não consegue acreditar nesse Deus, sabe? O Deus da pegadinha, da armadilha, não. Eu acredito, eu e Baltazar acreditamos, eu aprendi a acreditar com ele, que isso se forma, se une do mesmo jeito que os espíritos de luz se unem. Quando fala disso, né? Ele chama de Vlado no livro. A Dini está lembrando aqui, ela está assistindo a live, que no livro de Vlado que eu escrevi, o que é que tem? Ele fala da maldição do final de milênio. Ah, da maldição do final de milênio, é verdade. Porque o final dos milênios acontece. É verdade, eu me lembrei. Bom, para quem não sabe, né, quem não conhece, Vlado foi um espírito que eu entrevistei no mundo espiritual, fiz um livro sobre ele, Vlado, um alquimista em busca de eternidade. E na entrevista ele fala isso, que todo final de milênio tem uma maldição. A gente acredita nisso, que eles se reúnem. Do mesmo jeito que a luz se reúne, é que eles também se reúnem. Isso, Baltazar, e o que historicamente acontece? Bom, ele corrompe as pessoas. Ele corrompe. Ele corrompe. Né? Ele corrompe. Tem períodos que a fome sempre é presente no nosso planeta, né, gente? O planeta vive com a fome, sempre teve a fome. Mas em períodos que esse espírito está perto, ele começa a utilizar a fome como ferramenta para corromper as pessoas. É por isso que as religiões dizem que é um teste. Só que a gente não acredita que isso é um teste provocado por Deus. Então ele utiliza a fome para corromper, ele utiliza a doença para corromper, ele utiliza o ódio para corromper. Né? Então é uma presença de energia, como eu falei, muito densa, tanto que é chamada de demônios, e que se aproxima, nunca é de uma pessoa só, como o Baltazar falou, né? Eles se aproximam de diversas pessoas. E naquela hora, se a pessoa lançar uma grande maldição para outra, na tentativa, ver se vocês entendem, de capturar mais a alma, né? Mas esta pessoa para esta legião, esses espíritos, eles podem fazer o serviço daquilo que a pessoa mentalizou. Eu fico com ódio de Pedro. Na hora eu estou com tanto ódio, eu quero que Pedro, sei lá, que aconteça alguma coisa com Pedro. Se essa frequência está perto, fortalece o meu ódio ali para lançar aquela energia para Pedro. Só que eles já entendem, ali eles não me pediram isso, não há um pacto, mas eles já entendem que como nos favoreceram, eles podem ficar junto da gente, sugando, né, cobrando o serviço que eles fizeram. Mas vamos chamar assim, entendeu? Então, o motivo dessa live, gente, se você estiver com ódio, seja de quem for, bebe água. Vai para o planeta em oração, reza. Se você está doente e alguém ou algum pensamento vier, se você fizer uma magia negra, você vai ficar bom de saúde, isso não acontece. Magia que tira da saúde, que traz a saúde, é a magia branca. E a magia branca não tem barganha. Você não precisa fazer nada. Basta você olhar e dizer assim, meu Deus, ajuda esse médico aí a me operar. Ajuda esse terapeuta que está cuidando do meu corpo. Vou abrir aqui, vou abrir minha alma. É o que você pode fazer. Se não for o seu caminho desencarnar naquela hora, você vai receber ajuda. Eu mesmo passei por isso, vocês sabem, eu já escapei da morte não sei quantas vezes. Eu mesmo já perdi a conta. O pessoal diz que eu tenho mais vidas do que os gatos.
Fome. Se você tiver com fome, a mesma coisa. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Né? A gente vai ter fome hoje, vai ter fome amanhã. Pode ter muita gente dizendo assim, a Lu não sabe o que é fome. Eu sei. Eu já passei muita fome. Qualquer dia eu conto minha história para vocês. Eu sei o que é fome. Já morei na rua, já morei em rodoviária. Não, não achei que eu tinha que levar meus problemas para ninguém. O que eu ganhava não dava para eu pagar aluguel e comida. Foi meu iniciador que me conheceu, me viu na rodoviária. Só disseram a ele que eu estava lá, alguém me viu lá, ele foi me buscar, foi por isso que eu morei na casa dele. Enfim, então tenham bastante cuidado. Principalmente se você estiver debaixo do sol ou da chuva. Tanto bem quanto mal, que forças tem para nos ajudar? As forças da natureza. Então, se alguém está deprimido, o que é que eu vou dizer? Vai para o sol, olha para o sol, né? Que o sol vai te fortalecer, o sol vai te energizar, porque o sol tem uma energia. Então, se você... A energia do sol está ali. Ela chega em planeta Terra a cada 8 minutos. Então, se o sol também está perto de você, ou a chuva, e você tiver com ódio, ou você tiver com alguma coisa assim, reza. O código ético da besta é inverter os valores das pessoas, é inverter nossos valores. Então, se você se pegar... Gente, isso aqui é de família para família, viu? Se você se pegar dizendo, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não era racista. Por que agora eu estou estranhando isso? Por que eu estou sentindo isso? Nossa, eu sempre... Nunca concordei com determinada coisa. Por que eu estou concordando? Fique atento. Porque o código dele sempre está ligado à inversão de valores. Eles vão se aproveitando do ódio, da raiva, do ciúme. Cuidado, se você é ciumento, se você é ciumenta. Cuidado. Procura um terapeuta. Vem rezar com a gente, Planeta em Oração. Gente, não é hora de nenhum de nós escolher ficar no eu inferior. Eu vou ficar no inferior, estou com ódio aqui. Estou dando um exemplo agora. Estou com ódio da Jenny, vou ficar aqui mesmo. Estou com ódio. Não, se eu sentir ódio da Jenny, eu sentir ódio há um ano. O que eu vou fazer? Vou procurar me lembrar as coisas boas que ela fez, né? As coisas bacanas, e aquilo vai logo passando. Então ela atua assim, invertendo nossos valores, tudo. Aí para cada um é uma coisa. Para cada um é uma coisa. Uma vez, há uns anos atrás, uma coisa que eu não gosto é de convencer ninguém de nada. Se você conviver comigo, as pessoas falam comigo, Lu, se a família eletromagnética não divulga seus livros, não divulga seus insumos, você não faz essa divulgação. Tipo, eu não sei convencer ninguém de nada. Não sei mesmo, é da minha natureza e não adianta a gente lutar contra a nossa natureza. Mas teve um período há um tempo atrás que eu fiquei, eu preciso convencer as pessoas de que a eternidade existe, vai ser bom para elas. Eu parei, espera aí, eu não gosto de convencer ninguém. Convencer não é meu trabalho, não é meu papel. E fiquei atento com isso. Voltou assim umas 2 vezes, eu combati de novo. Não é meu papel, eu nunca acreditei nisso. E foi muito interessante também, Baltazar está até me lembrando aqui agora que eu tinha me esquecido desse detalhe. Começou a aparecer pessoas, eu disse assim, Lu, você precisa fazer coisas para provar a sua paranormalidade. Na mesma época. Mas eu não sinto necessidade disso. Não, mas é importante para as pessoas. Você não pode fazer. Não. Eu dei uma entrevista há 30 anos atrás dizendo que paranormalidade não é entretenimento, que me chamaram na televisão para eu provar alguma coisa. Eu não acredito nisso e tal. E o tempo passou, eu procurei essa pessoa 1 ano depois. Você está lembrado que você falou isso comigo? Eu estava doido. Claro que não, ainda bem que você não foi na minha. Eu fiquei olhando assim, né? Quer dizer, a própria pessoa fez, depois eu pensei, eu nem sei porque eu falei aquilo para você, Lu.
Imagine se tem Baltazar para lhe aconselhar. Ele disse, não, qualquer pessoa pode me dar um conselho, eu sou aberta a isso, imagine. Mas ele disse, mas não sei porque eu falei aquilo para você. O Baltazar me lembrou desse detalhe agora, porque já tem alguns anos isso. Então, entendeu? Esse é o orar e vigiar desse milênio, nesse começo desse milênio, orar e vigiar. Jesus falou para os discípulos, né? Orar e vigiar. E o orar e vigiar desse milênio fique atento ao seu código ético. Fique atento, né? Fique atento porque aquele que já está corrompido já faz parte da panelinha, vamos dizer assim. Tem um ditado lá na minha Bahia, eu nasci na Bahia, que diz assim que árvore do pé a gente não corre atrás porque cai ali no mesmo lugar, né? Então, aquelas pessoas que já estão acostumadas a estar corrompidas, enfim, né, que acha que é isso mesmo, se eu não roubar, o outro vai roubar, então eu vou roubar, se outro não aprontar, se eu não aprontar, o outro vai aprontar, eu não vou ser otário, né? Já está ali, a árvore do pé. Mas o grande risco é com pessoas que já estão realmente no seu processo de evolução e que já perceberam que construir um código ético, ético consigo mesmo, ético com o seu coração, ético com a sua realidade, não é? Que esses diminui para o lado da luz, né? Se a gente já está nesse caminho aí de construção de um código ético, da construção de procurar mesmo ser uma pessoa melhor, ninguém aqui é Deus, ninguém tem a força que um Jesus tem, mas a gente está ali caminhando, né, no nosso esforço humano de melhorar, dizer, não, isso eu não vou fazer, não, isso eu não quero, não, para ganhar dinheiro assim eu prefiro trabalhar com outra coisa, não vou trabalhar com nada que faça mal à saúde de ninguém. Se a gente já está caminhando aí nesse código ético, né? Estamos mais perto da luz. Então, se esse outro lado tira as pessoas daí, diminui a reunião da luz. Entendeu? Então, nós vamos passar por um período aí que a espiritualidade me anunciou, vai ser de junho de 22 a junho de 29. Imagina assim, os mestres ascensionados abraçados, que luz não faz para o nosso planeta. Imagina o Chico Xavier abraçado com a irmã Dulce, não é? Com a Madre Teresa de Calcutá e com outros tantos que fizeram tantas coisas boas para o planeta Terra. Imagina esse pessoal abraçado, que luz não vem para o nosso planeta. Agora vamos pegar isso e vamos colocar do outro lado. Espíritos que já perderam a sua identidade, não lembra mais que nome tem. Eles só sabem que não podem se desgrudar, porque se eles se desgrudar, ficam mais fracos cada um, então andam em bloco. Imagina o que isso não pode fazer em um lar, em um bairro, em uma cidade. Então tenham bastante atenção com isso. Eu não sou uma pessoa que acredito que o medo é para paralisar. Eu vejo que a chegada do medo é só para dizer assim, olha, está vindo uma experiência aí que você precisa ser mais responsável. Aí na hora que você segura na responsabilidade, o medo vai diminuindo. Se você não segura na responsabilidade, o medo vai aumentando, né? Então você está com o carro, sabe que o carro não está bom, aí está chovendo, você começa a ter medo. Se você para o carro e leva para a oficina, o medo desaparece, porque a responsabilidade chegou. Então não acho que é para a gente ter medo, mas acho que é para a gente ter responsabilidade, ter atenção. Então reflitam nisso. Se a luz se reúne, faz um grande foco de luz, se a treva também se reúne, faz um grande foco de treva. E qual é o objetivo? O objetivo é isso, eles são o objetivo, né? É a corrupção. Porque corrompendo os seres humanos é uma forma de destruir o planeta Terra. Uma destruição mesmo de muita gente, de muita coisa. Então reflita antes de cada atitude. Se investigue. Eu sou assim, eu quero isso.
Alu, você mencionou da energia da besta. Nas outras lives falou sobre a chegada em setembro de 2022 de uma energia muito luminosa. Exatamente, vou falar dela na sequência. Essa era a pergunta, se seria o contraponto. É o contraponto desta força, né? É o contraponto desta força. Vai chegar para nos dar este amparo. Então, e como é que a gente conecta com a luz? A gente conecta com a luz com humildade. A arrogância. Acho que foi uma aula que eu estava dando aqui, que eu trabalho tanto. Ou foi numa live de ontem, que eu respondi uma pergunta sobre a arrogância. A arrogância, ela ocupa o espaço do conhecimento, ocupa o espaço da luz. Enfim. Não é? Então, eu sei que é difícil no momento de dor, no momento, às vezes, de profunda humilhação, no momento de escárnio, a gente levantar e dizer assim, não, eu não vou ser seduzido por isso. Eu vou ter força, eu vou orar. Eu não sou uma pessoa religiosa, vocês me conhecem. Mas isso existe. E nós vamos viver isso 7 anos. Acontece assim. Da mesma forma que acontece, eu pergunto a Baltazar, mas por que isso? Como é isso? Ele disse, da mesma forma que temos a primavera, o verão, o inverno, a cada 1000 anos a densidade se junta e formam essas legiões. E nós vamos ter que lidar com elas. Muitas pessoas perguntando sobre o reinado da luz também nesse período, como será? Então, a luz, ela traz sempre uma... A luz é o bem, né, gente? A luz é a bondade. A luz é aquela coisa que encosta junto a gente, que faz a gente sorrir para um estranho e não sabe por que sorriu. Né? Já deve ter acontecido comigo diversas vezes, com você deve ter acontecido também. Você está andando na rua, de repente você olha para uma pessoa e sorri, entrega um sorriso assim gratuito, e a pessoa recebe esse sorriso. Então a luz, ela é isso. A luz, a gente olha para uma pessoa assim, às vezes até com dinheiro ali que vai comprar um sapato, aí olha o pé e fala, esse aqui ainda aguenta uns 3 meses, aquele ali está passando fome, eu vou fazer outra coisa com esse dinheiro agora. Né? Então a luz é aquilo que nos inspira a zelar um dos outros. A luz nos inspira a honestidade, a luz nos inspira a querer o bem do mundo, a comemorar o bem do nosso vizinho. Né? A luz, ela já começa nos neutralizando da inveja. A luz, a pessoa está vendo, o seu vizinho melhorou de vida, olha que legal. Então são essas as inspirações, esse é o código da luz. É aquela voz que se aparece na nossa frente uma oportunidade de fazer uma coisa ruim, aquilo vem, não faz isso não, para quê? Não se envolve com isso, não mexe com isso não, olha, vai para outro caminho, vai na outra direção. Né? A luz é aquilo que faz a gente fazer um trabalho voluntário. A luz, assim, você está com esse trabalho aí, mas isso que você está trabalhando faz mal às pessoas. Vamos procurar, né, um emprego melhor, um trabalho onde você trabalhe com uma coisa, onde o seu suor seja, além de você estar suando e trabalhando ali, mas está fazendo um bem para alguém, somar, né? Em vez de estar suando para estar vendendo coisas que faz mal às pessoas. Não é? Então a luz, o código da luz, é aqueles que nos chamam para ler um livro, que nos chamam para estudar, que nos chamam para compreender, sem julgar. Não é? Esse é o código da luz. É por isso que às vezes é difícil a luz penetrar nos nossos poros, porque se já estamos tomados pelas trevas e pela raiva, quando a luz chega, eu vou ser idiota, não, eu vou fazer isso mesmo. Porque uma pessoa está dizendo isso, né? Se eu não roubar, outro rouba. É a presença da luz, dizendo, não entre nessa, saia. E ali o eu inferior respondendo para a própria luz. Mas se eu não fizer, outro faz, então eu vou lá fazer. Então, o código da luz é essa força que traz a união, que traz o zelo coletivo. Quando eu faço planeta de oração, eu sinto uma luz imensa, porque eu sei que, nós estamos em nossas casas.
É um mundo de irmãos que junta ali para orar. Pelo planeta, pelas outras pessoas, por nós mesmos, pelo campo eletromagnético da Terra, não é? Isso é a luz, é a união, é você querer ver o outro bem, sabe? Querer ver o outro bem, querer que as pessoas melhorem e ver como é que pode colaborar com isso. Então, falar do Código da Luz é muito simples. Claro que existem algumas coisas que ajudam a gente, né? Baltazar até que fala das pessoas, manter. Hoje eu estava conversando aqui com um grupo de terapeutas e eu estava falando para eles me perguntam, Lu, você já tem aí 40 anos trabalhando como terapeuta, o que você acha que a gente pode fazer melhor para os nossos pacientes? Ensinar eles a manterem o corpo sutil limpo e fortalecido, né? Então, é claro que se os nossos chakras estão com aquele amálgama da energia do ódio, vai ser muito mais difícil a gente se livrar dele. Porque se a gente limpa o nosso chakra, se a gente protege os nossos chakras, a gente vai ver também que dele, em vez de vir uma energia densa que estava ali pesando, vai vir um fluido de leveza que vai nos ajudar a permitir a entrada da luz nos nossos poros. E pode ter certeza, no momento que você vê que uma pessoa está com muita raiva, você está dentro de sua casa, às vezes a gente não pode chegar junto dela naquela hora, mas você pode afastar, fazer uma prece, enviar para essa pessoa energia de proteção, energia dourada, energia lilás, energia da espiritualidade, né? A gente pode ajudar muito as pessoas com isso. Você vê que tem uma pessoa dentro de casa, um amigo seu está passando por uma coisa assim, e você para em casa, faz uma meditação, exercício meditativo, envia uma luz lilás, envia uma luz dourada. É o momento de um cuidar do outro, gente. É o momento da união. Essa energia da besta, reinando ao mesmo tempo que a energia da luz, também está relacionada ao Apocalipse ser a revelação, ou seja, a luz revelando a sombra que existe no planeta? Exatamente. É isso que acontece, né? A luz denuncia. Nós estamos vivendo, se a gente abrir a janela, a gente vê as discussões, né? As pessoas, nós estamos vivendo um momento de muita grosseria, de muita irritabilidade. As pessoas entram facilmente nessa disputa por tudo, não é? A gente vê muita superficialidade também, entendeu? Pessoas levam horas e horas numa atividade ali superficial que não traz nada, né? Não traz uma reflexão, não traz um enriquecimento. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. O processo de bestialização terrena, esse processo está mais profundo, mais cruel, mais acentuado nesse começo de milênio. Este também é mais um processo cíclico, não é? É mais um processo cíclico que acontece em nosso planeta. O primeiro toque, vamos dizer assim, a primeira trombeta do mal, sei lá como é que a gente vai chamar isso, família, é quando a humanidade começa a ser estimulada a um processo de egoísmo, não é? Nós vimos aí, no começo dos anos 90, como já tinha, assim, mudado o cenário do mundo, como já tinha mudado os cenários das ruas, como já tinha mudado o comportamento das pessoas no elevador. Eu sou uma estudiosa desse assunto, de mudanças de comportamento, das metamorfoses humanas, não é? Então eu sou estimulada a prestar atenção. Aí no começo dos anos 90 as pessoas já nem se cumprimentavam mais, era difícil. Você entrava no elevador, dava bom dia, uns respondiam até de má vontade, outros já não respondiam. A gente começou a assistir uma coisa assim que me apavorou. Eram pessoas de idade em pé no metrô, não é? E jovens, moças, rapazes,
nem prestando atenção a isso. Eu me lembro quando eu era mais jovem, tivesse uma pessoa de idade, nossa, a gente levantava, fazia questão de entregar a cadeira para a pessoa de idade, né? Hoje eu já vi até jovens agredirem pessoas de idade dentro do metrô por elas pedirem a cadeira para sentar, serem xingadas ainda, rechaçadas, né? Dizendo, vai morrer, porque você quer morrer aqui dentro, não saia de casa. Enfim, então ali eu comecei, né, e levei para a espiritualidade. No começo dos anos 90, aproximadamente 30 anos atrás. E ele disse, você tem toda a razão, é esse tipo de estímulo, é esse tipo de mudança de comportamento humano que faz com que a luz não consiga penetrar no planeta Terra, né? É um caso assim, aumentou muito, pessoas passando de carro nas poças, molhando as pessoas no ponto do ônibus. Aumentou muito, pai matando filho matando pai, mãe, madrastas, padrastos. A mídia está cheia disso. E tudo isso são selos apocalípticos que foram nos prevenindo. Olha, quando tal coisa acontecer, morte dos peixes, né? Morte dos seres marinhos. Você imagina, tudo isso foi selo apocalíptico falado por João, né? Um discípulo de Jesus, há 2000 anos. E a gente ia vendo aquilo e, nossa, olha, João falou disso e essa profecia está se cumprindo, não é? Pai matando filho, filho matando pai, mãe, e essas profecias acontecendo. E eu ficava muito agoniado, eu falava nas salas de aula, eu falava aonde eu dava palestra, mesmo que o tema fosse outro, eu dizia, pessoal, presta atenção a isso. Mas eu já sentia naquela época o quanto esse tema tem resistência. É como se há uma força mesmo, não é? Que afastar as pessoas de ouvir o que está sendo dito sobre isso, não é? E desde os anos 90. E aí a coisa foi aprofundando, aí começou o momento de novo, né? Aumentou profundamente o racismo, a xenofobia. Nossa, a gente está vendo o que está acontecendo, né? Pessoas sendo com residência adquirida para morar em outro país, sendo presa em aeroporto, não é? Que a alfândega não quis deixar ela passar. Não quis. Que documento, tudo estava ali. Então a gente vai vendo essas coisas e vai... Opa, o negócio está retornando mesmo aqui, ó. Né? Tivemos lá em 1940, 1990, 50 anos. Foi um período onde se lutou foi o período do paz e amor, né? Onde se lutou muito pelo tema amor, as músicas falavam de amor ao mundo, de amor à pátria, de amor às pessoas. Hoje as músicas só falam de orgias sexuais, não é? Enfim, então a gente foi vendo essa modificação. E com relação à marca da besta, já foi dito muita coisa, inclusive que essa era uma coisa dos negros. A Igreja Católica, quando também viu a influência do Hare Krishna chegando ao Brasil, né? A cultura Hare Krishna, que fala dos chakras, começou a dizer que quem falava dos chakras eram os demônios. Aí depois viu que não pegou muito, falava assim. Quem falava yin yang, se você abrir aí o último concílio da Igreja Católica, quem falasse astrologia, yin yang, chakras, eram tudo demônio, olha que loucura, não é? Enfim, então eu fui vendo ali, olha, a coisa está chegando. E aí eles me colocaram, eles que eu falo, plano espiritual, para poder estudar, aprofundar nesse conhecimento, né? Como que isso acontece? De que forma isso acontece?
como uma pessoa é visgada por esse processo. Como que se dá o primeiro passo. Porque eu vejo que muita gente acredita e acha que seria uma coisa assim, da noite para o dia a pessoa virar um demônio. Não é assim. Nunca foi assim. É passo a passo. Você põe o pé na sombra hoje, fazendo uma fofoca. Amanhã você põe o pé na sombra fazendo uma atitude pior. Vai indo, né? Vai indo, vai indo. E quando a pessoa às vezes nem percebe, e ela já está ali naquele mundo da escuridão. Eu trouxe, isso aqui é um material meu de aula, onde eu mostro para os alunos, né? Para as pessoas que fazem grupo terapeutas comigo, querem ser terapeutas. Enfim, eu uso isso como material de aula para mostrar como funciona o nosso eletromagnetismo. Para tudo. Como é que funciona? Porque nós somos um ser elétrico. Eletricidade e energia é a mesma coisa. Não existe eletricidade sem energia e não existe energia sem carga elétrica. Não é? Por isso que fala campo eletromagnético, porque tem um magnetismo que é um ímã, que atrai as energias que são similares, iguais, às que estão no nosso pensamento e as que estão no nosso sentimento. Então eu vou pedir a Biel, isso aqui é o cordão umbilical prata, aqui está o chakra básico, aqui está o chakra plexo solar, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário. E essa linha vermelha aqui é a energia kundalínica. Eu vou pedir a Biel que ligue para a gente poder ver como é que, na hora que você tem um querer, na hora que você tem uma vontade, seja lá do que for, você está com vontade de tomar um sorvete, você ativa esse cordão com o seu foco. Você começa a procurar onde tem sorveteria, né? Tudo que você quer. Você marcou um encontro com alguém num parque, então você está ali olhando, procurando essa pessoa. Você tem uma vontade de se espiritualizar, você tem uma vontade de viajar. Tudo isso ativa, olha como ficam os nossos chakras, a nossa Kundalini, não é? Todos eles, no momento em que nós despertamos para qualquer desejo, para qualquer querer, para qualquer vontade. Fica tudo assim, Toda nossa parte eletromagnética, eletricidade eu já expliquei, magnético de ímã, que eu também já expliquei, fica atuando, não é? Aqui esse cordão está buscando no campo externo do nosso corpo a mesma qualidade da energia que está no campo interno. Então, se a gente tem um sentimento ruim, tudo isso vai se ativar e esse cordão vai tentar fazer a liga, não é? Com o que tem de ruim por aqui. É assim que é. É assim que o nosso eletromagnetismo funciona. É por isso que os grandes sábios e os grandes mestres sempre nos recomendaram bons sentimentos e bons pensamentos. Não só por uma questão religiosa, mas por uma questão de você selecionar o que é que você quer, lhe estimulando. Ele fica rodando assim. Essas cores que estão aqui em volta significam, né? Elas ficam ativadas assim no momento em que o cordão canalizou com uma frequência que a gente queria, no nosso externo, né? Então é como se ele pegasse uma tomada e ligasse ali naquela frequência externa, daquilo que a gente está sentindo e querendo, e mobilizasse energias. Aqui a gente só está vendo energias positivadas, porque na aula que eu dou, a gente dá aula ensinando como magnetizar, como o terapeuta ajudar os seus pacientes a magnetizar a energia positivada. Mas pode ter aqui também, né, a depender do momento que você está vivendo, se está com ódio, se está com raiva, se está com mau humor, né, você pode estar contactando aqui com energias densas.
e essas energias densas, o seu cordão vai lá e pluga, pode plugar-se no corpo de um obsessor e ficar ali, ó. Você vampirizando ele, ele vampirizando você. Não é? Então isso é a nossa eletricidade. Por isso somos eletromagnéticos, olha. E a tecnologia tem conseguido nos mostrar a nossa eletricidade. Vocês estão vendo aí máquina de ressonância magnética, fazendo exames, né, na gente pela ressonância dos nossos órgãos. Já se tem estudos de pessoa olhando para uma cor e observando o movimento cerebral, mudando o movimento, a atividade cerebral de acordo com a cor que a pessoa está olhando. Então, o eletromagnetismo, né, os computadores, vêm provando aí o que nós esotéricos dizemos desde sempre. Então, esse aqui é o cordão, ele vai, ele encontra e traz energia para ficar girando em torno de nós. O que isso tem a ver com a bestialização? É óbvio. Porque, olha, não é, se a gente começa a botar energia, que só tem energia positiva, mas se a gente começa a botar energia negativa aqui em volta, vai chegar um momento que essa energia negativa vai nos influenciar, vai nos comandar, vai comandar os nossos pensamentos. E nós vamos ficar com pensamentos confusos, tipo esses que a gente viu aí dos vereadores que queriam multar quem desse comida para os pobres em 17 mil reais. Vocês acham que eles pensaram no que eles estavam fazendo? Aí houve a crítica e retiraram a lei. Né? Estão tentando, daqui a pouco eles põem de novo, é assim que é. Entendeu? Mas isso é um pensamento absurdo. Não sei, na sua opinião, na minha é. Enfim, nos ajudar uma pessoa, eles querem multar, inibir, né? Deixar morrer de fome. Entendeu? Então essa energia vai girando e a gente começa. E o mais forte é que as pessoas não percebem que estão sendo influenciadas por uma energia bestial. Você acha que um jovem que está no metrô, maltratando uma pessoa de idade, ameaçando uma pessoa de idade, porque ela tem idade, ela está em pé e pediu a ele para sentar, você acha que esse jovem tem consciência? Será que a família dele tem consciência de que isso é uma bestialidade? É o passo, né? É o primeiro passo. É o mergulho na sombra, é o mergulho na treva. E nós existem 3 massas que comandam o nosso pensamento e sentimento. A massa escura, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas isso é tema de ciência, tá? Eu sou espiritualista, mas eu também estudo ciência. A massa escura, a massa cinzenta e a massa dourada. A massa escura é aquela que nos faz ter ilusões. Eu vou estar fazendo uma live sobre isso no IMA, tá? Quero aprofundar lá sobre esse tema todo que nós estamos falando aqui, porque aqui não dá pra gente, aqui a gente faz o melhor que pode, eu já disse a vocês isso. Mas no IMA não, as pessoas chegam no mesmo horário, assistem, entendeu? Isso favorece o meu trabalho, não é? Então nós vamos estar falando sobre massa cinzenta. Teve época que o pessoal falava até como gíria, é o cérebro que é a massa cinzenta. A massa dourada é que dá a luz pra gente, a gente faz o despertar da luz. Mas na hora que ela faz esse despertar da luz, existe também a massa escura. Então esse dourado toca na massa escura, não é? E reflete o cinza, que é a cor do nosso cérebro. Por isso que o cérebro é confuso mesmo, porque o cinza é uma cor que promove confusão. A gente vai falar mais sobre isso no IMA. Vamos aqui à nossa live. Então essa massa cinzenta é a das ilusões, é a que inverte os nossos pensamentos, é que faz dizer a frase, eu matei porque eu amava. É totalmente massa escura, quem ama não mata, não é?
Quem ama não mata. Não é isso? Enfim, né? Então, essa massa cinzenta começa a ficar aqui na frente. E a gente começa a inverter. A ponto de um jovem, se vai conversar com ele, ele não está falando que o velho tem que morrer só para agredir, porque ele acredita mesmo. Ah, fica vivendo muito tempo, incomoda, já viveu sua vida, porque não morre logo. Ele acredita no que ele está dizendo. Ele acredita que ele está sendo bom para as outras pessoas. Né? É assustador, mas é assim mesmo a massa cinzenta. A massa cinzenta é uma pessoa egoísta e ela se acha altruísta, ela acha que o egoísmo dela é altruísta. Confunde tudo, inverte tudo, não é? Tem os pensamentos invertidos, tem uma imagem totalmente invertida de si mesmo, porque a massa cinzenta promove isso. Tanto para com a gente mesmo, quanto para outras pessoas. Pessoas que a gente acha boa, maravilhosa, mesmo que a gente saiba de crueldades que ela faz. Eu comecei a estudar esse negócio de massa cinzenta porque eu queria entender os meus vizinhos, que via tanto meu pai bater na minha mãe, sabe, bater na gente, e diziam que ele era um bom pai. Era, parabenizava ele assim, nossa, tinha um respeito por ele. Hoje eu sei o que é massa escura. Inverte o pensamento, inverte os valores. E isso vai acontecendo devagar. Vai acontecendo assim, bem devagar, até que o pensamento da gente está todo invertido. Não é? Como eu vejo o pessoal nas colônias sombrias. Você vê um cara da colônia sombria falar, é incrível. É incrível. Aqui na França tem uma moça dizendo, vamos dar chance às crianças brancas. Não é? Começando de novo uma perseguição com as pessoas de outra cor. Que aqui na França não é só o negro, o judeu. Está começando de novo isso. Não é? E ela acredita que ela realmente está fazendo um benefício para as crianças brancas. Sabe quando essas crianças brancas crescerem e souber que foi feito um partido para matar tanta gente, só para ela ter uma chance, porque dar chance para ela é matar os outros. Né? Olha se não é invertido esse pensamento. É óbvio que é. Se a gente não consegue ver que esse pensamento está invertido, entendeu? Que a gente não, para dar uma chance a um, não precisa matar ninguém. Isso não é dar chance. Não é assim. Precisa apagar a luz de alguém para que a luz de outro acenda. Né? Se a gente não está conseguindo enxergar isso, é bom a gente pensar em massa cinzenta. E massa escura. Entendeu? Porque ela fica aqui rodando, influenciando. Vamos ver a terceira imagem, Biel, para a gente mostrar para as pessoas? Vamos. O pessoal está gostando da live? Então, adorando esse encontro. Reflexões muito pertinentes sobre coisas que eles têm visto no dia a dia, presentíssimas, seja quando acontece uma tragédia, você vê quão rápido as pessoas voltam ao normal como se não tivesse acontecido. Um aumento muito grande também nesse tipo de propaganda que segrega e separa, seja nas religiões, na política, em muitos lugares. É isso. E a gente precisa entender para manter a nossa frequência, o nosso cordão umbilical longe disso. No momento que você vê que você está tendo um pensamento estranho, no momento que você vê que você está fazendo mal a uma pessoa que não tem por que você está fazendo aquele mal a ela, seja pequeno ou grande, é bom parar para pensar, para refletir sobre si mesmo. Essa é uma imagem que representa uma energia que vem da massa escura. Não é? Ela é Kundala. Kundalini é quando essa energia é criativa. Nós vamos ver no próximo quadro. E Kundala é quando a Kundalini está deteriorada. Então ela atua assim, ela fica do lado esquerdo, né?
Aqui é o lado esquerdo do boneco aqui. Eu não sei que lado você está vendo aí, mas aqui é o lado esquerdo do boneco, até aqui do lado esquerdo dele. E ela fica aqui exatamente, essa energia que eu falei. De ódio que a gente sente, aí vem um pouquinho que está na rua. Os sentimentos ruins, negativos, vão se avolumando e vão criando um corpo presente na nossa aura, no nosso campo eletromagnético. Ela tem mais ou menos esse formato. Vamos mostrar ela se mexendo, meu? Vamos. Ó, tá vendo? Ela fica assim e ela sempre entra pelos pés, ó. Né? Vamos de novo, Bel? Vamos parar aqui no pé? Ver se você consegue. Isso. Quando ela atua nessa região, ela interfere na qualidade de energia, de vida que vem para nós da Terra. A palavra humanos vem de humus. Humus é terra, né? Tem a ver com a terra. Então ela danifica o nosso humus, que nos ajuda a formar nossa força humana, tá? Então tem uma qualidade de energia que fica por aqui assim, ó. Tem a telúrica, e na hora que a telúrica atinge o nosso corpo, ela se transforma numa energia que a gente chama de humus, que faz a força humana, a verticalização humana, não é? Enfim. E ela aqui, ela interfere, ela não deixa a energia telúrica da Terra se transformar no humus, nessa força maravilhosa que nos dá segurança de nós mesmos, que nos dá autoestima, que nos dá coragem de vencer os obstáculos. Então ela não deixa esse humus se formar. Ela não deixa isso acontecer. E aí começa a vir as pessoas ficarem inseguras, ficar com medo, não é? E uma pessoa insegura e com medo, ela tá na mão da Kundala, ela tá na mão da massa cinzenta. Porque ela é insegura e com medo, ela vai imaginar que todo mundo que está ali quer fazer mal a ela. Ela vai... Todo mundo é meu inimigo, todo mundo pode me fazer mal. Então, se todo mundo pode me fazer mal, é melhor que eu também faça mal a todo mundo para eu começar a me defender da maldade. Olha como já começa a inverter, ó. E fica uma coisa confusa, porque o verdadeiro medo deixa a gente inerte. Esse medo que leva a pessoa a atacar já não é o medo. Eu já vi muita gente dizendo que a melhor forma de se defender é atacando. Eu já ouvi isso, não é? E é óbvio que essa frase veio da massa escura de alguém, mas que por algum motivo fez sentido, né, para algumas massas escuras nossas, porque isso não é verdade. A melhor forma de você se defender é você cultuar boas energias, bons pensamentos, cultuar o bem. Atacar o quê? Você vai e ataca, você vai receber ataque. E tem muita gente que diz, eu tenho tanto medo que me tornei uma pessoa agressiva. O que essa pessoa está chamando de medo não é medo. É outra coisa, que o medo nos paralisa. Você fica paralisado. Ninguém é agressivo quando está com medo, gente. Entendeu? Então são essas inversões, essa falta de conceituação das coisas que a massa escura faz conosco, não é? E muita massa escura, pouco discernimento. Muita massa escura, pouca coerência. Fica difícil as pessoas terem coerência porque a massa escura confunde os nossos pensamentos. Leva a gente a acreditar numa bobagem dessa. Não, a melhor forma de defesa é o ataque. Claro que não é. Não é? Então ela vai subindo. Então nessa região ela faz isso, ela impede a chegada do humus. Vamos subir até o joelho, Bel? Nessa região ela começa a atingir a Kundalini. O que pode exacerbar a nossa sexualidade
ou que pode enfraquecer. Depende do perfil de cada um, depende da cultura, depende do tipo de educação. Se for uma educação muito repressora, essa energia aqui faz com que a pessoa perca, não é? Se desconecte da atividade sexual. Se não, pode ir para um plus disso. Entendeu? A pessoa chega no lugar, tem que encontrar alguém para fazer sexo. Se viaja, tem que fazer sexo com alguém. Não é? Fica caçando. Eu conheço pessoas que vai fazer trabalho de grupo, em vez de estar ali prestando atenção que está acontecendo no grupo, está procurando alguém ali para poder transar. Tive um problema desse aqui, recentemente. Aí você já viu o quanto que a Kundalini dessa pessoa está precisando realmente ser trabalhada, né? Enfim. Então, ela atrapalha isso. E atrapalha a criatividade. Criatividade, as pessoas acham que é só desenhar mandala. Eu já vi muita gente falar isso. Não tem nada a ver com isso, gente. Criatividade é a nossa capacidade de enxergar soluções para os problemas. Criatividade é a nossa capacidade de ter uma diplomacia para resolver crises, né? Administrar crises difíceis. Isso é que é criatividade. Gente que acha que vai ser pintando mandala ou sandalinha de hippie. Não tem nada a ver. Isso é outra coisa. Tá? Kundalini é isso, é superar obstáculos, fazer a gente enxergar a luz no fim do túnel, habilidade para viver, habilidade para caminhar, não é? Força para descobrir o nosso talento. Tem gente que me pergunta, Lu, qual é a minha missão? Eu lhe pergunto a sua Kundalini. Quando uma pessoa me pergunta isso, eu já vejo que a Kundalini dela está precisando ser tratada. Porque ela não está conseguindo encontrar sozinha qual é a sua missão, qual é o seu talento. Entendeu? Então, ela fica aqui criando esse problema nessa região do joelho. Vamos subir para o canal sexual, Biel? Aqui é o chakra básico, né? Então, ela sobe bem ali, na região do sacro escrotal, no homem, na entrada da vagina, nas mulheres. Essa energia, se ela é quente, a Kundala é quente. E ela causa uma série de questões por causa do esquentamento. Então ela propicia muito as pessoas terem uma série de incômodos vaginais. Não é? Veja só aonde a energia negativa vai e o quanto que eu tive que estudar para seguir o caminho dela. Não é? Vai um toque aqui. Se você sente esses incômodos no pênis, incômodos vaginais, experimenta lá o sabonete íntimo de Maberu no meu site e me diz o que é que aconteceu, tá? Capaz de não acontecer nada, ou de repente até pode acontecer tudo. Tem pessoas que passam muito mal. Eu tive pacientes, hoje não, eu já estou tratando delas com diversas formas, mas é muito comum chegar pacientes para mim com grandes crises de menopausa. Vem para os encontros iniciáticos, a Lu melhorou também a menopausa. Claro, a gente está aqui limpando a Kundalini, está cuidando, só pode melhorar mesmo a menopausa, não fica tão carregada. Né? Você vê que é uma coisa que está em todos nós. Se você me perguntar agora, Lu, você está com Kundala? Eu digo, é possível. É possível, porque olha o mundo que a gente está vivendo. Por isso que a gente tem que ficar esperto, prestando atenção o que é que a gente está, né, estando atento. Então aqui ela faz todas essas... E aí piora muito as questões sexuais também. Piora bastante as questões sexuais. Vamos subindo com ela aí, Bel? Vê se você consegue parar no plexo. Aqui o plexo fica invadido, né? A função do nosso plexo é não deixar com energia negativa igual no nosso padrão. Se nós estamos negativos e tem energia negativa fora, o plexo não tem como impedir de chegar. Tá? Nós estamos com padrão alto e tem energia aqui fora, que o padrão é inferior à nossa própria negatividade, aí o plexo de cima tem condição de mandar essa energia se afastar. Mas aqui ela não está vindo de fora. Ela já veio de fora e já está morando aqui dentro.
Quando ela chega no chakra cardíaco, ela ou cria muitas ilusões, ou cria falta de contato com o sentimento. A pessoa não sabe nem falar o que é sentimento. Ela fica fria, ela fica... não sabe falar o que é isso, não sabe sentir isso, não sabe demonstrar, não sabe... né? Fica com isso muito frio, esfria. Ou a pessoa começa, sabe? Conhecer uma pessoa hoje, já bota um monte de qualidades que não sabe se essa pessoa tem, e já quer passar 2 dias no hotel com ela na França, em Paris, entendeu? Vai fazendo uma série de coisas, ou quer ir para a Espanha, príncipes encantados e desencantados, que só trazem uma série de problemas para as nossas vidas, não é? Enfim, então você poder ter uma ideia do que essa energia pode vir a provocar. Por isso que a gente tem que ter muita atenção com ela. Muita atenção. Não é? Porque pode tanto esfriar o emocional, como pode nos lançar armadilhas. Conhecer uma pessoa no jantar, né? Viaja, vai para um motel, não sabe quem é. Não sabe. O aumento de Kundala teve o aumento de feminicídio. É tudo isso que a gente está vendo aí. Onde a gente precisa se cuidar. Aqui ela já pode dar até alguma esquizofrenia. Né? Uma mudança assim, uma inversão de tudo. Ela nesse ponto aqui, ela pode trazer uma série de ilusões, uma série de fantasias, uma série, como está no canal espiritual, é aquele pessoal que confunde, né, paranormalidade com esquizofrenia. Tem paranormal que não é esquizofrênico, tem médium que não é esquizofrênico. Eu mesmo não sou, já estive em alguns psiquiatras e tenho até atestado disso, não é? E tem pessoas que não são paranormais e que começam, por uma Kundala, começam a ver mundo espiritual, começam a ouvir, mas é tudo desconexo, é tudo sem lógica, sem... Elas chegam para mim, me contam, eu digo, mas por que a espiritualidade lhe disse isso? Qual a finalidade disso? Ah, não sei. Não tem assim nenhuma coerência, não tem uma luz, não tem uma mensagem. São coisas assim, tipo fenômenos, entendeu? Eu ando no tempo para frente ou para trás, né? E tá bom, então e como é que isso acontece? Ah, não sei. Sabe, são acontecimentos completamente desconectados de um dado de realidade. Paranormalidade existe, a parapsicologia estuda, né? E o que confunde muitas vezes a parapsicologia é exatamente quando está lidando com uma pessoa que está com a Kundala assim, ó, e que começa, a massa escura começa a projetar coisas e fantasias que não são reais, não é? São pensamentos alucinados, alucinações. E aí só piora. Ela fica fazendo esse circuito. Ela passa, volta. Vamos botar ela para subir de novo, Bel? Agora você pode botar rápido como ela anda, mesmo para as pessoas poderem ver como é esse processo. Ela fica assim, vai... Isso leva uma volta dessa que a Kundala faz nos nossos chakras, leva assim menos de 1 segundo. Ela fica rodando. Vamos ver a outra imagem, Bel? Olha que beleza isso aqui. Isso aqui já é outra coisa. Isso aqui é a manifestação da luz. Olha a luz dourada que eu falei aqui do lado do cérebro, tá vendo? Olha. Essa é a luz da pineal.
É sobre essa, a luz, e sobre como ela mobiliza as outras forças em nós, que nós vamos estar falando nesta palestra. Não é? Como a energia dourada, como a luz da pineal, impede a Kundala que a gente viu aqui, como impede todas essas inversões. E é por isso que a gente precisa estar atento. Ela passa bem aqui, ó, tá vendo? A pineal está mais ou menos aqui no cérebro. Olha aqui a energia amarela dourada rodando, acendendo outras cores, né? Acendendo outro em equilíbrio. E isso é o que a gente vai estar falando na palestra do imã, para a gente poder entender esse circuito luminoso. A de hoje, e o que tudo isso tem a ver com a marca da besta? Porque isso é a marca da bestialização. Kundala é a marca da bestialização. Não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver com chakras, tem a ver com uma qualidade elétrica que parte da massa escura do nosso próprio cérebro, não é? Que não está recebendo iluminação, que não está sendo aculturado pela luz, pelo bem, pelas virtudes, que vai invertendo. Você vê essas pessoas que estavam aqui matando, não é? Teve um monte de evangélico aí que andou matando pessoas da religião de matriz africana, e eles acharam que aquilo era certo, que essas pessoas tinham que morrer. Eu me lembrei dos cristãos sendo mortos nas covas dos leões de Roma. Vê se não é a mesma coisa voltando. Isso é Kundala. Isso é a marca da besta. Cuidado, se você se pegasse desejando a morte de alguém, cuidado. Não é? Aí você já passou bem, deixou a Kundala tomar bem conta de você. Mas se você se pegasse comemorando uma coisa ruim que aconteceu com o adversário, cuidado. Isso pode levar você a outros caminhos que você não quer ir. Pessoal, está gostando profundamente desse encontro, está sendo uma aula mesmo. Então vai ver a palestra do imã também. Perguntam aqui sobre a questão de espíritos densos. Alu, a presença de obsessores, tudo isso incentiva... Vamos para a primeira imagem, Bel? Vamos. Então essa foi a imagem que eu falei, que os desejos que nos despertam, né? Tudo que a gente tem vontade, seja de tomar um sorvete, a vontade de encontrar alguém, a vontade de encontrar um emprego, ou a vontade de encontrar um problema, de brigar com os outros na rua. Não tem gente que é assim, que vai no trânsito xingando os outros. Tinha um rapaz na minha rua que ele vivia xingando. Ele não tinha paciência no trânsito, Ele até já desencarnou. E ele passava assim, nossa, a gente já conhecia, e xingava as pessoas. Foi numa dessa, um camarada que ele xingou, deu uma cortada nele, desceu com o revólver. Nossa, o que fez com ele de humilhações. E na frente da esposa dele, dos filhos, foi uma coisa terrível. Aí ele parou de ficar xingando as pessoas, né? Então, tá ali procurando confusão. Um dia acha. Então, o procurar confusão, coisa boa, seja o que for, a gente ativa. Por exemplo, eu estou aqui procurando falar com a maior clareza possível para facilitar a compreensão, tanto de pessoas que já são conhecedoras desse assunto, como de pessoas que podem estar assistindo pela primeira vez um encontro de alguém falando uma coisa sobre como essa. Em muitas lives minhas, as pessoas dizem assim, a Lu, eu nunca tinha ouvido falar. Que bom que eu entrei no seu canal. Né? Então a gente ativa os centros das vontades. Digamos que aqui tem 200 mil obsessores aqui em sua volta. Se dentro de você, se você não está com pensamento negativo, se você não está com sentimento negativo, se você não é uma pessoa que cultua ciúme, cultua inveja, não é? Cultua a confusão, irritação, se você não cultua intolerância,
Você vai passar por esses 1000 obsessores aí sem nenhum problema. Agora, digamos que você é uma pessoa ciumenta. Aí os ciúmes vai... Na hora que você tiver uma vontade de alguma coisa, tudo que a gente vai junto. Se a gente tem boa disposição, se a gente tem altruísmo, se a gente tem o bem, vai junto nos nossos desejos. Porém, se a gente tem ciúmes, o que tem a ver ciúmes com isso, Lu? Tem porque é você. São partes suas. São blocos energéticos seus. Se isso está aí, na hora que você vai desejar qualquer coisa, o ciúme vai junto. Porque é uma parte sua. Ainda mais o ciúme, que quer participar de tudo. Não é? Ainda mais o ciúme. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar esses nódulos. Mágoas, por exemplo. Se a gente soubesse mesmo, eu vou tentar dar uma boa palestra no IMA para vocês sobre eletromagnetismo, para vocês entenderem. Esse cordão, se a gente tem mágoa, tudo que ele vai buscar para a gente está molhado pela mágoa. Porque o que a gente vai junto do nosso querer. Está inserido nos nossos desejos, inseridos nos nossos sonhos, dormindo e acordado, inserido na nossa vontade. O ser humano não é assim, ó, fica a mágoa aqui porque eu estou desejando uma coisa boa agora, e a mágoa não, ela tá tudo aqui dentro de você. E quando você deseja uma coisa, tudo que você vai desejar isso. E as energias negativas diminuem a força da Kundalini. É como se a Kundalini tivesse que passar pelos chakras e ali, aqui tem, né, tem mágoa, tem energia inferior, tem mau humor. É uma coisa bem estranha que a gente promove com o nosso eletromagnetismo. Agora, se não tem isso, é que é difícil um ser humano viver sem isso, precisa se trabalhar muito. Né? E acho que assistindo cursos como esse que a gente está fazendo aqui agora, ajuda a gente a aumentar o nosso instinto de preservação. Quando eu perguntei à espiritualidade por que eles estavam querendo que eu desse essa palestra sobre a marca da besta, eles me disseram, é para aumentar nas pessoas o estímulo de autopreservação, de autopreservar a sua força humana. Você comentou na parte da Kundala atuando no chakra cardíaco, dessa desconexão com o sentimento. Sim. A pessoa vai ficando cada vez mais rude, vai ficando embrutecida. Sim, embrutecida, rude, não se emociona com nada, entendeu? Se torna uma pessoa crítica e severa com tudo, né? Severa com tudo, sempre está criticando ali, sabe assim? E traz, inclusive, endurecimento mesmo. A pessoa fica sem viço, né? O olhar fica sem emoção, o rosto fica duro, assim. Você olha para a pessoa, ela está com expressão, né? Deforma a face. Como trabalhar quando há um aspecto desses que brota em nós, como, por exemplo, os ciúmes? Estou me trabalhando em vários setores, mas sempre que é esse tema, vejo que puxa uma raiva, puxa toda uma densidade. Precisa trabalhar. O ciúme tem a ver com a posse, né? Tem a ver com o outro não pode ter prazer a não ser comigo. E isso é com tudo. A minha filha tinha uma amiguinha na infância que ela se afastou até e eu até gostei. Que essa amiguinha não queria que minha filha tivesse outras amigas, só podia ser ela. E minha filha sempre gostou de ter mais amigos, não é? E ela sempre criava uma série de problemas na escola. Minha filha se afastou dela, entendeu? Porque ela não tinha ciúme de qualquer outra amizade que chegasse junto da Tatá, minha filha. Então, não é só ciúmes com relação ao namorado ou namorada, é ciúme com relação a tudo. Uma pessoa me disse, se alguém pega uma roupa minha,
Eu passo mal, eu sou frio. Isso é ciúme também, né? Então, com a roupa a gente pode ver bem como é a posse. Só que ciúme de pessoas é pior, porque faz da pessoa a roupa, entendeu? É meu e eu não posso, eu não quero que tenha alegria com mais ninguém, só pode ter alegria comigo, não é? E não é bem assim, entendeu? Eu vou estar falando mais sobre tudo isso dentro da palestra do IMA, mas o que eu recomendo a essas pessoas é isso, é um processo iniciático, fazer a iniciação, né, para organizar suas energias, alinhar suas energias. Iniciação é fazer alinhamento disso aqui. É o trabalho prático nos encontros vivenciais, é a prática dessa teoria que nós estamos falando nessa aula com vocês, teórica aqui. Entendeu? É o que eu fiz, é o que eu recomendei para minhas filhas, né? E é o que eu vejo dar resultado. É o alinhamento energético. Pessoal aqui refletindo muito nos comentários, percebendo todo esse processo de embrutecimento, esse processo de desconexão, essa busca desenfreada pelo sexo e o quanto isso está banal. E eu quero pedir a vocês um retorno, né? Vai lá, faz um comentário, lá o joinha, para ajudar o canal da gente. Lives como essa, às vezes eles nem divulgam. Tá bom, família? Grande beijo. Até já, até sempre.